Vídeo aula 3, conjuntos, continuação. Exercício 8. Dados os conjuntos A e B, assinale a afirmação verdadeira. Item A. A união B é igual ao conjunto que tem os elementos 2, 4, 0 e menos 1. Isso evidentemente é falso, porque quando a gente olha para o conjunto A tem os elementos 1, 2, menos 1, 0, 4, 3 e 5. O conjunto B tem os elementos menos 1, 4, 2, 0, 5 e 7. A união é a reunião desses elementos num único conjunto. Então, claramente está faltando o número 5, está faltando o número 7. Então, A união B é muito mais que isso aqui. Item B. A interseção B menos A é igual a vazio. Esse é o item verdadeiro. A interseção B menos A é igual a vazio. Porque a gente faz primeiro o que está entre parênteses. O B menos A é retirar de B tudo que está em A. Quando eu faço a operação B menos A, não sobra ninguém de A aqui. Fazendo a interseção com A, dá o próprio vazio. Mas vamos ver isso aqui mais explicitamente. Vamos ver o B menos A. Vamos olhar para o conjunto B. Vamos retirar todo mundo de B que está em A. Então a gente retira o 1 porque está em A. A gente retira o 4 porque está listado em A. Retira o 2, retira o 0 e retira o 5. Então B menos A é o conjunto que tem um único elemento que é o 7. Interseção com A é vazio, porque o A não tem o número 7. Então fez a interseção é vazio. Então a alternativa correta é essa aqui. Ó. Essa é a alternativa correta. A interseção B. Por que essa alternativa está errada? São os elementos que estão em A e em B simultaneamente. E o que acontece? O 7 está listado aqui como está na interseção de A com B. Mas é falso, que o 7 está no B, mas o 7 não está no A. Então essa interseção é falsa. A união B, interseção com A. A união B é reunião de A e B num único conjunto. Então, a união B tem todos os elementos de A. Quando faz interseção com A, dá o próprio A. E o A tem mais elementos que isso aqui. Não é simplesmente menos 1 e 0. O A é 1, 2, menos 1, 0, 4, 3 e 5. Tá? Exercício 9. Dados os conjuntos A e B, o conjunto A interseção B é igual. Então, vamos ver primeiro quem são esses conjuntos aqui. A gente tem um conjunto, aqui a gente tem um conjunto A. Vamos ver quem é esse conjunto A. O conjunto A, x pertence aos naturais, tal que menos 1 menor que x, e x menor ou igual a 4. Então, são todos os números naturais que estão entre menos 1 e 4, incluindo o 4. Então, depois do menos 1, o primeiro natural que tem é o 0, depois vem o 1, depois vem o 2, depois vem o 3 e finalmente vem o próprio 4. Então, o conjunto A, ele tem esses elementos aqui, 0, 1, 2, 3, 4. O conjunto B nós vamos listar aqui também. Quem é o conjunto B? X pertence aos inteiros, tal que 0 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 2. Então, são todos números inteiros entre 0 e 2, incluindo o 0 e excluindo o 2. Então, vai entrar o próprio 0, que é um número inteiro, depois do 0 vem o 1, o 2 está excluído, então acabou aqui. Então, o conjunto B só tem os elementos 0 e 1. E a interseção B são todos os elementos que estão no conjunto A e também estão no conjunto B. Então, é um conjunto que tem os elementos 0 e 1. Então, a alternativa correta aqui é o item C. Ó. Essa é a alternativa correta. Exercício 10. O exercício 10 afirma que 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo e 11 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador, e desses 5, 3 visitaram São Paulo. O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo foi... Então, vamos anotar isso aqui, né? Então, a gente tem Manaus, vou escrever aqui como MA, Manaus. Então, a gente teve 16 estudantes. São Paulo também teve 16, então vou colocar aqui SP, também teve 16. E, finalmente, Salvador. Salvador, vou colocar aqui SA. Salvador teve 11. Aqui também afirma que 5 estudantes visitaram Manaus e Salvador. Esse E em conjunto quer dizer interseção. Então, a gente tem a interseção do conjunto Manaus com o conjunto Salvador igual a 5. Mas afirma que desses 5 que visitaram Manaus e Salvador, também visitaram São Paulo. Então, isso quer dizer o quê? Que os estudantes que visitaram Manaus
e visitar o Salvador e visitar o São Paulo, um total de 3. E a pergunta é o número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo. Manaus ou São Paulo. O ou quer dizer união. Então a gente tem Manaus, união com São Paulo. É isso que eu tenho que calcular. A melhor maneira da gente fazer isso é fazer um diagrama. Então a gente vai fazer o diagrama aqui dos conjuntos. A gente vai colocar aqui Manaus. A gente vai colocar aqui São Paulo. E a gente vai colocar aqui Salvador. E quando a gente faz esse diagrama de Venn, a gente começa aqui sempre pelo meio, pelo miolo, pela interseção total. Então, os estudantes que tiveram nas 3 cidades, um total de 3. Então, aqui, ó, a gente põe esse valor, 3. Esse pedacinho aqui, ó, ele pertence tanto a Manaus quanto a Salvador. E quantos visitaram Manaus e Salvador? A informação diz que foram 5. Mas já tem 3, então aqui quer dizer que aqui vai ser 2. O que eu estou procurando? Manaus, união com São Paulo, essa região toda aqui, ó. Pego Manaus e pego São Paulo. Eu não tenho nada, absolutamente nada. Eu vou chamar esse valor aqui de A, vou chamar esse valor aqui de B. Eu poderia falar que A e B, como não se falou nada aqui, é 0. Mas o fato de não ter falado, a gente não pode afirmar que é 0. Então, a gente tem que ter muito cuidado de fazer isso. Mas vamos preencher aqui, ó. Nós vamos preencher aqui. Aqui em Manaus foram 16. Então, 2 mais 3, 5. Aí eu desconto. 16 menos 5 dá 11. Eu tenho que descontar o A também. Então, essa região aqui, ó, é 11 menos A. Aqui, por outro lado, São Paulo foi 16. 16 menos 3 dá 13. Eu tenho que descontar o A ou o B. Então, essa região aqui vai ser 13 menos A menos B. Vou escrever isso aqui um pouquinho. Então, aqui vai ser 13 menos A menos B. Essa região aqui de Salvador tem 11, mas aqui já tem 5. 11 menos 5 dá 6 e aqui tem B. Então, essa região aqui vai ser 6 menos B. Aí eu sei que juntando isso tudo aqui, dá 35, tá? Então, eu vou ter aqui que 11 menos A mais A mais 5, então eu coloquei esses valores todos aqui, mais 13 menos A menos B, mais 13 menos A menos B, e esse pedacinho aqui é o B, mais B. Essa parte de baixo aqui é 6 menos B, mais 6 menos B, igual a 35. Vou somar os valores aqui, 11, 16, 29 com 6, 35. Então, o valor numérico aqui deu 35. Esse A corta com esse. Esse B corta com esse. E a gente vai ter o quê? 35 menos A menos B igual a 35. Isso quer dizer que menos A menos B é igual a 0. Como A e B são números naturais, que é número de estudante, então A e B só pode ser 0. Então a observação inicial era válida. Então aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Então o valor procurado vão ser só a soma dos números aqui. Então o que nós estamos procurando aqui, Manaus, união com São Paulo, vai ser a soma dos números, 11 mais 5 mais 13. Manaus, união com São Paulo, vai ser
29. Então, a resposta certa... Deu uma apagada aqui sem querer. Resposta certa, 29.